Olá pessoal! Hoje recapitularemos o filme O Retorno de John Henry de 2015. E vamos para mais um resumo! John Henry Clayton retorna à cidade de Fowler após muitos anos distantes. Assim que chega à antiga casa da família, reencontra seu pai, o rígido reverendo William Clayton, que o recebe com frieza e informa que sua mãe faleceu. O reverendo deixa claro que nunca perdoou o filho por ter abandonado a família e se tornado pistoleiro. Ao ver que John está desarmado, questiona se ele realmente desistiu da violência. John apenas responde que deixou essa vida para trás. Mais tarde, visita o túmulo da mãe em silêncio. Algum tempo depois, John e o pai vão até a cidade comprar mantimentos. Poucos o reconhecem, mas o dono da loja, o Sr. Parsons, se lembra dele como um homem que foi para a guerra. O reverendo pede que ele vá até o salão buscar cidra. Lá, ao mencionar que é o filho do reverendo, John atrai a atenção de Frank Tillman, um bandido local. Frank o provoca por estar desarmado e se gaba por ter matado 4 homens, mas John sequer reconhece o nome. David Turner intervém, afugenta os bandidos, e ao reencontrar John, o elogia por ter derrotado Big Jim Westerfield no passado. Mas John recusa qualquer lembrança de glória, ele não quer confusão. O reverendo explica que o empresário poderoso James McCarthy tem contratado homens perigosos para forçar fazendeiros a vender suas terras. Ele desconfia que o retorno de John tenha ligação com isso, mas o filho nega. No dia seguinte, John é visto cortando árvores em um campo da propriedade. Era um desejo antigo de sua mãe, nunca realizado. À noite, o reverendo o convida para ir à igreja, esperando que o filho reencontre sua fé e se afaste de vez da violência. Mas John recusa. Enquanto ele continua trabalhando no campo no domingo, o reverendo participa do culto e depois se junta a uma reunião com os moradores da cidade. Sem xerife, muitos querem contratar pistoleiros para se proteger. O reverendo se opõe com firmeza. Diz que já pediu ajuda ao marechal federal, mas os moradores não acreditam que alguém virá. Pobres e esquecidos dizem que a lei nunca esteve ao lado deles. No fim da tarde, John recebe a visita de Mary Alice, seu antigo amor. Ela agora é casada com Tom e tem um filho, mas confessa que esperou por ele por muito tempo até perder as esperanças. Enquanto isso, Frank e sua gangue se preparam para intimidar Daniel Patterson para que venda suas terras. John presencia a cena e intervém com calma, pedindo para levar Patterson para casa. Frank o desafia, querendo saber o que ele vai fazer. John apenas responde, nada. Frank permite que ele leve Patterson e alguns moradores ajudam. À noite, durante o jantar, John se mostra abalado. Pela primeira vez, se abre sobre seu tempo na guerra e como perdeu a fé após ver tantos homens bons morrerem. O reverendo, firme em sua crença, o acusa de ter escolhido esse caminho, de ter ido à guerra apenas para matar. Na manhã seguinte, Dave, Frank e sua gangue aparecem na fazenda de Patterson. Armado com uma espingarda, Patterson resiste em vender suas terras, mas Dave tenta convencê-lo a recuar, lembrando que ele tem esposa e filhos. Patterson hesita e nesse momento, Clade, um dos capangas de Frank, atira sem pensar e tira a vida do fazendeiro. Em seguida, Clade provoca Dave dizendo que ele não mata ninguém e só fica na conversa. Dave saca e mata Clade com um único disparo. Os outros não ousam se mexer. Após o funeral de Patterson, os homens da cidade cogitam oferecer $200 a John para protegê-los, mas o reverendo William recusa a proposta, dizendo em nome do filho que ele não é mais um homem violento. Enquanto isso, Dave se encontra com James McCarthy para discutir o que aconteceu. McCarthy não demonstra preocupação, pelo contrário, diz que a morte de Patterson já fez efeito, mas 3 famílias decidiram vender suas terras. Ele elogia a brutalidade de Frank, mas ainda quer Dave por perto, caso John resolva entrar na briga. Na fazenda, John segue limpando o campo e acaba discutindo com o pai. Num momento de raiva, acusa o reverendo de desejar que quem tivesse morrido fosse ele e não seu irmão William. O reverendo nega, dizendo que nunca pensou assim. Em outro ponto da cidade, Frank e seus homens tentam intimidar o Sr. Shandwick, mas são surpreendidos por uma emboscada dos moradores. Um dos bandidos é morto e Frank, ferido, foge com os sobreviventes. Desconfiado que algum de seus homens vazaram informações, Frank mata um dos seus ali mesmo para dar o exemplo. Mais tarde, John visita Mary Alice, relembra o passado e o dia que ela lhe deu uma fita vermelha, pedindo que só a devolvesse se ainda a amasse. John diz que ela fez bem em seguir em frente e vai embora em silêncio. Sem que percebam, Tom vê a cena à distância. Naquela noite, Tom questiona Mary Alice sobre o que sente por John. Ela o tranquiliza, afirmando que o ama e que não se arrepende das escolhas que fez. Em seguida, descobrimos que John ainda guarda a fita vermelha, escondida
escondida entre seus pertences. Pouco depois, McCarter repreende Frank por ter exagerado nas ações. Ele teme que essa violência estimule os moradores a reagirem. No dia seguinte, Frank mata Shandwick a sangue frio. Sem opções, a viúva de Shandwick vende a terra a McCarter, mas antes de sair, encara o empresário e diz que, quando alguém enfim acabar com ele, ela vai estar lá, pronta para cuspir em seu túmulo. Enquanto estão na cidade comprando mantimentos, John e seu pai são surpreendidos por Frank e sua gangue, que furam à fila e causam tumulto. Frank derruba a bebida no chão e na própria bota, depois obriga John a se ajoelhar e limpar. John obedece em silêncio, mas ao tentar sair, é emboscado e espancado brutalmente pelos bandidos do lado de fora. O reverendo tenta intervir, mas também é imobilizado. Ele clama por ajuda, mas ninguém se move. Mary Alice tenta correr até John, mas Tom a segura. Mesmo assim, ela insiste que ele é seu amigo e vai ajudá-lo. Quando a surra termina, ela e o reverendo o levam de volta para casa. No salão, McCarter aproveita o caos para convencer Tom a vender suas terras e tirar a família dali. Tom, pressionado, acaba concordando. No dia seguinte, Dave visita John e o aconselha a não revidar. Diz que, mesmo sem se conhecerem antes, sente que são parecidos. Ambos foram moldados pela guerra. John, com tranquilidade, afirma que não pretende causar problemas. Alguns dias depois, John aparece na igreja, surpreendendo o reverendo, que se emociona ao vê-lo ali. Após o culto, Mary Alice o recebe com carinho, mas Tom intervém. Tom empurra John e exige que ele admita que ainda ama sua esposa. John permanece em silêncio. Tom apenas se afasta, percebendo que havia interpretado tudo errado. Ciente da verdade, Tom decide cancelar as vendas das terras. Vai até McCarter e avisa que mudou de ideia. McCarter, furioso, o lembra, diz que eles tinham um acordo e promete retaliação. Mais tarde, John entra sozinho na igreja e começa a rezar. Seu pai se junta a ele. Em lágrimas, John conta que, após a guerra, vagou por vários lugares até chegar a Norton, no Kansas. Lá, em um salão, 2 homens o provocaram. John reagiu e matou os 2, mas uma das balas atravessou a janela de uma loja e atingiu um garoto, com a mesma idade que seu falecido irmão. John se culpa profundamente por essa tragédia. Enquanto isso, McCarter e seus homens aparecem na casa de Mary Alice e informam que, como Tom havia aceitado vender, eles têm apenas 32 horas para deixar a propriedade. Desesperada, Mary Alice procura John e implora por ajuda, mas ele, querendo protegê-los, diz que o melhor a fazer é aceitar a proposta e ir embora para salvar a vida de Tom. Naquela noite, o reverendo William vai até McCarter e suplica pela segurança dos Watson, mas McCarter nega com frieza. Ao sair, o reverendo é emboscado por Frank e sua gangue em um beco. Eles o esfaqueiam e o deixam morrer. Por sorte, moradores o encontram e o levam até um médico a tempo. Mais tarde, McCarter repreende Frank por agir por conta própria, sem ordens. Na manhã seguinte, John está ao lado da cama do pai, que se recupera do ataque. Fraco, o reverendo implora que o filho não busque vingança, temendo perdê-lo também. Mas John, com firmeza, responde: isso não vai acabar até alguém fazer com que acabe. E essa é a única maneira que eu conheço. John pega a arma que havia escondido e passa na loja em busca de reforço. O Sr. Parson lhe empresta um revólver Lamate raro, com 9 balas e um cano de espingarda calibre 10 embutido. Armado e decidido, John caminha pelas ruas em silêncio, observado por todos enquanto segue rumo ao salão de McCarter. Ao entrar, perguntou calmamente pelo pequeno Ned. Sem esperar resposta, saca a Lamate e o elimina com um único disparo. Em seguida, encara o restante dos homens e avisa: quem quiser viver, que saia agora. Alguns recuam e vão embora. Os que ficam não têm chance. John os elimina com precisão, um por um. Frank tenta fugir escada acima, mas leva um tiro na cabeça antes de alcançar a porta. Ao sair, John encontra Dave, que o confronta. John pede que Dave vá embora, mas ele diz que não pode ir embora, pois seu emprego não permite. Com isso, os dois se preparam para o duelo. John comenta que a Lamate é pesada e o coloca em desvantagem. Pede para buscar sua coach dentro do salão e Dave permite. Mas, ao voltar, John não retorna ao duelo. Ele sobe as escadas e encontra McCarter, nervoso e trêmulo com uma arma na mão. Mas é lento demais, John atira primeiro. O corpo de McCarter atravessa a janela e cai na rua diante de todos. Com um contratante morto, Dave não está mais preso ao serviço. Ele abaixa a arma e deixa John ir embora em paz. John sabe que o que fez vai atrair caçadores de recompensas e homens atrás de fama. Não pode mais ficar. Seu pai implora para que ele permaneça, mas John promete que ainda vão se ver de novo. E então, parte a cavalo, desaparecendo no horizonte. Um ano depois, Mary Alice faleceu. John não apareceu no funeral, mas na lápide dela, uma fita vermelha, velha e desbotada, foi encontrada amarrada com cuidado. Após a morte de seu pai, John nunca mais retornou a Flower. A moral da história nos ensina que, às vezes, fugir do passado não é o suficiente, é preciso enfrentá-lo para seguir em frente. A paz verdadeira não vem da ausência de violência, mas da coragem de proteger quem não pode lutar. E mesmo
mesmo os corações mais marcados ainda podem carregar vestígios de amor e redenção. Dito isso, minha nota para o filme é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.